Olá a todos, bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de Teoria dos Seguros, ou se preferir, Teoria do Risco. Na aula de hoje vamos continuar e finalizar a nosso assunto de processo de ruína em um período de tempo finito. Nós já vimos como calcular algumas coisas como limite técnico, como calcular a reserva inicial ou como calcular, por exemplo, a probabilidade de ruína, e prosseguindo nessa vibe, veremos como calcular alguns outros parâmetros dentro do nosso modelo de ruína. Por exemplo, como calcular o lambda, ou seja, o número esperado de sinistros, certo? Isso daqui a gente sabe que é a média da nossa variável aleatória n, número de sinistros. E uma forma de fazer esse cálculo, por exemplo, é com a observação anual do número de sinistros. N', ou seja, você observa quantos sinistros ocorreram dentro daquele ano e considera isso como um estimador do seu parâmetro lambda. Ou você pode calcular o limite superior do intervalo de confiança. Por que o limite superior? Ora, porque a gente quer, enquanto atuário, calcular um prêmio que nos dê uma maior probabilidade de conseguir arcar com as indenizações que vão ocorrer. Então, no limite superior, nós temos uma maior certeza de que a chance de que no próximo ano você supere o limite superior daquele intervalo de confiança seja pequena. E como é que a gente calcula o intervalo de confiança? Ora, é sempre simples. O intervalo de confiança para um parâmetro, no caso o lambda, parte da estimativa pontual, que no caso é o n', certo? Pelo método dos momentos, multiplicando, somando duas coisas, que é um produto, que um representa o quê? Isso representa o valor tabelado, ou seja, da distribuição da minha distribuição amostral, né, do meu estimador, ou seja, segue uma normal, e isso daqui representa o desvio padrão daquele estimador, tá? Então isso nada mais é do que o intervalo de confiança para a esperança de n, que é o nosso lambda. Repara só que aqui dentro a gente tem duas coisas, certo? Se a gente separar direitinho, eu tenho n' sobre n, que é o que? É a proporção de sinistros que aconteceram, tá? Porque o n é o número de apólices expostas ao risco, então isso é a proporção de sinistro, a frequência, ou seja, a probabilidade de alguém que está naquela carteira ter sofrido um acidente. Se eu tinha 1000 apólices e o n' foi 10, isso é 1 sobre 100, ou seja, 1% a chance de você ter sofrido um acidente se estava naquela carteira. E o outro pedaço que multiplica esse n' é n menos n' sobre o n, tá? Se a gente reparar isso daqui e eu somasse essas duas coisas, a gente ia ficar com quanto? O n' cancelaria com n', n sobre n é 1. Repara como isso parece com p chapéu, 1 menos p chapéu, tá? Se você olhar a estrutura disso aqui, parece, tá? É só para a gente ter uma ideia de ficar mais fácil de lembrar. Com o quê? Com o intervalo de confiança, né? O limite superior do intervalo de confiança, quando eu tenho uma distribuição de proporção. Porque ou você sofreu sinistro ou você não sofreu. Sucesso ou fracasso, tá? Dê uma olhada aí para quem não lembra como é que a gente trata o P-chapéu para ver se não faz sentido. Mas bem, n' é o número de sinistros observado em um ano, como a gente já disse, e o n é o número de apólices expostas ao risco, tá? E aí a gente utiliza o limite, como eu falei, de intervalo de confiança superior para ter uma segurança adicional. Então eu estou sendo conservador, achando que eu sempre vou ter um número maior que sinistros do que talvez eu realmente tenha. Mas você é conservador para garantir a solvência da seguradora, tá? Para calcular a média, tá, do meu momento, tá, do meu sinistro retido, x retido aqui, a potência k, ou seja, pode ser a média ou do x ao quadrado, x ao cubo, para eu calcular outros momentos, a gente pode fazer de duas formas. Ora, se eu sei a distribuição paramétrica, tá, eu conheço a distribuição do x retido, a gente calcula como? Ora, isso daqui nada mais é que o cálculo da esperança de x elevado a k. Tá? Dado que eu sei a distribuição de x, não tem nenhuma diferença do que você vê lá em probabilidade. Mas se eu não tenho isso, tá? Eu não sei qual é a distribuição exata dos meus sinistros retidos, a gente pode calcular o quê? A partir dos valores observados, ou seja, a ideia do método dos momentos.
Tá? Vou usar o que aconteceu na prática para estimar a distribuição daquela minha variável de interesse. E aí eu vou fazer o que? Veja que é uma média. Eu estou somando e dividindo, o N' é o número de sinistros observados. Então eu estou pegando o que? O valor observado do iésimo sinistro, ou seja, literalmente somando o valor dos sinistros que eu obtive e dividindo tudo pelo N'. Então a média de indenização que eu paguei naquele período, tá? Obviamente que esse Z aqui retido depende do limite técnico e do tipo de resseguro. Observe que como eu estou calculando um momento a potência K, eu vou pegar esses valores e elevar a potência K, tá? Então, nada de novo aí, se você já sabe trabalhar com o método dos momentos. Usar a minha amostra para obter os momentos populacionais, tá? E para calcular o prêmio retido, por exemplo, a gente sabe que o prêmio puro retido está calculado na carteira em função do LT e do plano de resseguro, tá? Não tem muito segredo de como calcular o prêmio retido. Agora, antes da gente partir para alguns exemplos, vamos ver algumas observações, tá? Primeira é que para simplificar o cálculo de Mi, delta ou do LT, lembrando que cada uma coisa dessas é o que? O Mi é a minha reserva de risco, né? Meu fundo inicial, o dinheiro que a seguradora tem no início do período para arcar com flutuações, tá? Entre indenizações e recebimento de prêmio. O delta é o que? É a probabilidade de ruína, e o limite técnico é aquilo que vai determinar o plano de resseguro, tá? Quanto está sendo repassado. E aí, para simplificar esses cálculos, é mais fácil considerar todos os resseguros, tá? Facilita a hora de fazer a conta, como se fossem excesso de danos. E aí, qual é a ideia do excesso de danos? Você tem uma indenização retida maior, ou seja, você sempre vai estar pagando mais, e é mais simples de trabalhar porque não depende da importância segurada como outros tipos de resseguro. Tá? Então, você usando isso, mesmo que não fosse excesso de danos, como a indenização retida é maior, você está fazendo o quê? Sendo conservador novamente, tá? Outra simplificação para a gente é considerar o quê? O θ igual a zero, ou seja, a margem de segurança. Isso vai implicar em que o meu prêmio retido vai ser igual ao quê? Ao meu prêmio de risco, não é isso? Porque eu não tenho 1 mais θ aqui, tá? O prêmio de risco retido antes seria 1 mais θ, só que se o θ é zero, isso some, vira só a média, né? O meu prêmio de risco, não é mais o prêmio puro vira igual ao prêmio de risco, é isso que quer dizer θ igual a zero, tá? E aí a nossa reserva inicial agora vai ser igual a quem? Vai ser dada simplesmente por o segundo pedaço que a gente tinha lá da reserva, como o θ é zero, aquele primeiro pedaço que a gente viu na fórmula lá atrás, seria igual a zero, e a gente sabe que o K raiz de lambda nada mais é do que o desvio padrão do sinistro retido. Assim, a gente só precisa trabalhar com informações de quê? De sinistros. Não precisamos de informação de risco, saber como é aquele risco modelando, uma vez que não calculamos prêmio retido, tá? Facilita o cálculo novamente. Na prática, você não vai ter um θ zero, você vai ter um θ sempre positivo. Aqui, se a gente está considerando que o θ é zero, nós estamos novamente sendo o quê? Conservadores. Aí a gente vai obter uma reserva maior do que ela precisa ser, tá? Que a gente supõe que está ganhando menos prêmio, e aí na prática eu teria uma reserva maior do que aquilo. É mais ou menos a ideia, né? De como simplificar, e a gente sempre simplifica pelo lado que você é conservador. Não dá para simplificar e ser mais suscetível ao risco e isso acabar aumentando artificialmente a probabilidade de ruína em vez de diminuir, tá? No cálculo da reserva de risco, probabilidade de ruína ou do limite técnico, é necessário que se trabalhe com projeções de acordo com o resultado esperado. Ou seja, a ideia de que você nunca deve fazer uma única projeção quando você está trabalhando com isso. Você deve pensar em cenários, tá? Um cenário médio, esperado, um cenário bom, um cenário ruim, para você ter uma ideia de que possíveis resultados podem acontecer no futuro e estar prevenido caso algo vá de encontra o que você estava esperando, tá? E uma coisa importante que é a seguradora possui uma única reserva de risco, Mi, tá? Que a gente chama reserva global, para todos os seus negócios, mas cada carteira, ou seja, cada agrupamento ali de apólice, que vai agrupar indenizações, prêmios e sinistros,
possui seu próprio LT. Eu posso ter uma carteira com excesso de danos, uma carteira com cota parte, uma carteira com excesso de responsabilidade, uma carteira com excesso de dano maior, uma carteira que está com stop loss. Então, cada carteira minha posso ter um resseguro diferente com limites técnicos diferentes. Só que a minha reserva de risco global é calculada para cada um desse LT que eu pré-defini, cada carteira do jeito que estava definida, e aí eu vou calcular para chegar finalmente na minha probabilidade de ruína. Só que a gente sabe que diversas combinações de limite técnico diferente podem resultar na mesma reserva de risco. Como algumas combinações podem não ser desejadas, tá? Isso pode acontecer. O ideal é otimizar o resultado global com técnicas de simulação. Então, a ideia é, não basta só fazer a conta uma vez, você tem que ver todos os cenários possíveis quando você muda o limite técnico de cada carteira para chegar àquela reserva de risco que você tem, porque pode ser que um arranjo não seja tão vantajoso no quesito de retenção de prêmio e essas coisas, e lucro final para a seguradora do que outro arranjo que também gere a mesma reserva de risco, tudo bem? E aí vamos fazer alguns exemplos para não ficar uma coisa tão teórica, né? Do que é, do que é que não é, como é que a gente brinca com isso matematicamente. Vamos calcular a reserva inicial, garantindo a solvência em um ano, tá? Sempre o período finito de um ano é que a gente tem calculado. E aí vamos às informações dessa carteira. Excedente de responsabilidade, ou seja, tudo aquilo que passa a responsabilidade vai para a resseguradora. O limite técnico é 100. Então a gente vai ter que fazer o quê? Ir lá na importância segurada, né? E ver o que é que tem resseguro na prática e o que é que não tem, tá? O total de prêmio puro retido quando eu tenho esse limite técnico é de 2.200, então isso é o que vai ser retido, tá? Prêmio puro pela seguradora, tá? O que é que fica com ela, isso aqui já é com a margem de segurança. A probabilidade de ruína é de 1%. O meu sinistro coletivo está errado aqui, segue uma população composta, que eu posso aproximar pela normal. O número médio de sinistros lambda deve ser estimado pelo número de sinistros observados. E aqui, a esperança do x elevado a k retido, a gente vai calcular pelo método dos momentos, tá? Então, são todas essas informações que são dadas na questão. A primeira coisa é ver quem é que está sofrendo, quem é que tem repasse, né? Quem é que tem cessão para a resseguradora. Limite técnico é 100. Então, esse cara daqui tem? Não tem. Esse daqui tem um repasse. Quanto é o repasse? O ressegurado, né? Ou cedido. Vamos botar assim. IS cedido. Eu vou colocar aqui em cima. IS cedido é de 50. Nesse caso daqui, o IS cedido é 100. Nesse daqui também não tem. E nesse é 200. Por que isso é importante? Que a gente tem que ver qual é a proporção que é cedida e que é retida, para ver aqui dos sinistros quanto é a responsabilidade da resseguradora. Se a gente vier aqui calcular quem é o sinistro retido, tá? Primeiro, classe de risco. Teve resseguro? Não teve, porque a importância segurada é igual ao limite técnico. Então, o retido continua sendo 50. Mas aqui na segunda classe tem resseguro, então a gente vai ter que fazer a divisão proporcional do sinistro. Se 50 foi para a resseguradora, quanto é que ficou do lado da seguradora? Ficou um total de 100. Se 100 aqui embaixo foi para a seguradora, ficou 100 para a seguradora, 100 para a resseguradora. E aqui foi 200, ficou 100. Óbvio. Como é excedente de responsabilidade, o máximo que fica nas mãos da seguradora é sempre o limite técnico 100. Então, se o valor do sinistro é 150, quer dizer o quê? Que 1/3 vai para a resseguradora, 2/3, que é 100 sobre 150, fica na mão da resseguradora. Então, aqui ela vai ter que pagar 100. Nesse caso daqui, olha, valor foi 20. E como é a divisão? Meio a meio. Então, o sinistro retido é 10. No quarto categoria, nós não temos seção, 40. Na última categoria foi de 30. Como é divisão,
1/3 para a seguradora, 2/3 para a resseguradora. 1/3 de 30, a responsabilidade da seguradora aqui é 10, tá? Número de sinistros não vai ter mudança nesse tipo de contrato de resseguro, porque todos os sinistros que acontecem para a seguradora, ela vai ter que indenizar alguma parte, tá? Só a resseguradora que nem sempre vai ter alguma indenização para fazer. Então, dado que nós sabemos quem é X retido, podemos calcular o quê? Podemos calcular, estimar, né, os parâmetros, para assim poder calcular o que pede, que é a reserva de risco inicial. Então, quem vai ser lambda? Ora, lambda, também estimado pelo método dos momentos, vai ser igual a quem? Ora, o número de sinistros observado, que é 15 mais 10 mais 20 mais 10 mais 5. Se a gente somar tudo isso, vai dar 60. Então, essa é a nossa estimativa de sinistros em um ano, tá? E aí a gente pode calcular a esperança do X retido, né? A gente precisa do primeiro e do segundo momento. Como é que a gente calcula? Ora, se é pelo método dos momentos, eu vou pegar cada valor, tá? No primeiro caso, a gente teve a indenização de quanto? De 50. E isso aconteceu quantas vezes? 15. Então, a gente vai multiplicar o número de vezes que aconteceu, 15, vezes o valor da indenização, que é 50. Depois, a gente teve 10 indenizações no valor de 100. Depois, 20 no valor de 10. Depois, 10 no valor de 40. E, por final, foi um total de 5 no valor de 10, tá? Então, é pegar cada valor vezes o número de vezes que ele ocorreu e dividir tudo isso pela quantidade de sinistros, que é 60. O que a gente está calculando na prática é o valor médio de um sinistro, que nesse caso dá 40 unidades monetárias, certo? Repare que essa fórmula daqui de cima, para quem não está acostumado, isso nada mais é do que a média, o x barra, que a gente conhece lá de análise exploratória de dados, quando meus dados estão agrupados em frequência, que a gente faz o quê? Multiplica a frequência de cada classe, o NI, vezes o valor daquela classe e divide tudo isso por N, que é a soma do NI, é uma média ponderada, tá? Não tem segredo nisso daqui. É literalmente, eu sei que esse 50 aqui, na verdade, aconteceu 15 vezes. Então, é 50 mais 50 mais 50, todos aqueles sinistros. Somando tudo, dividindo por 60, é o valor médio de um sinistro. E para calcular a esperança do X retido ao quadrado, ora, é a mesma coisa, só que agora os valores de X vão estar ao quadrado, tá? Para eu não perder tempo escrevendo tudo isso aqui de novo, é só vir aqui nessa fórmula e botar os valores 50, 100, 10, 40 e 10, tudo ao quadrado. Primeiro você eleva ao quadrado, depois multiplica, soma, divide. Esse valor é igual a 2.600, tá? Obviamente, se os valores foram elevados ao quadrado, a unidade monetária também está ao quadrado. E aí, finalmente, nós podemos calcular a reserva de risco inicial, tá? Que é dada por quem? Lambda é a esperança do X retido, por isso nós precisamos dessas duas coisas, menos o prêmio retido, mais o valor tabelado, para a probabilidade de ruína desejada, raiz de lambda esperança do X retido ao quadrado. Tá? Para quem não lembra dessa fórmula que a gente viu lá atrás, é muito simples a gente entender essa fórmula. Ó, ela é dividida em dois pedaços. Isso daqui é o quê? Nada mais é do que a esperança do S retido numa Poisson composta. E o que é isso aqui? Eu estou somando, tá, aquela esperança, o quê? O valor tabelado, que eu estou usando a aproximação normal, então estou partindo da média de S, somando um valor tabelado, vezes o que? Isso daqui é a raiz da variância do S retido, então isso é o desvio padrão. Isso é um desvio, isso é uma média,
e isso é o valor tabelado. Para que eu faço isso? Para calcular nada mais, nada menos do que o intervalo de confiança, o limite superior. Obviamente que eu tenho que subtrair aquilo que eu vou receber, que é o prêmio retido, tá? Mas é a mesma ideia que a gente já discutiu, já viu, de fazer a estimativa pelo limite superior do intervalo de confiança, ou seja, a ideia de garantir aquela probabilidade de solvência, de olhar lá no topo da cauda a probabilidade, no caso, de 1%. Como a gente já calculou todos esses valores, é só substituir, tá? Mas o que eu estou mostrando aqui não é necessário decorar essa fórmula enorme se você entende o princípio dela. Ora, eu tenho que ter quanto para arcar? Tenho que ver quanto é que eu vou pagar de indenização no pior dos casos, ou seja, no meu limite superior de paguei o máximo possível aí, só em 1% dos casos, que a gente está olhando o Z tabelado, que deixa 1% só para cima, 0,01. Então, só em 1% dos casos, eu vou ter o quê? Que pagar mais do que isso. 99% dos casos, que é essa outra área aqui, eu estou abaixo disso. Então, se eu cobrar nesse valorzinho aqui, o que é que eu garanto? 99% de chance de solvência, certo? Então, vou ver quanto seria isso que eu teria que pagar e tirar daquilo que eu tenho a receber de prêmio, tá? Então, substituindo 60 vezes 40 menos 2.200 mais o valor tabelado lá que deixa 1% é 2,33, tá? Aí você vai lá na tabela da normal para olhar que é 2,33. Raiz de 60 vezes 2.600. Resolvendo tudo isso, tá? Vou resolver de uma vez só, é só aritmética simples. A gente chega que Mi tem que ser igual a 1.120,28, tá? Então, dado as informações do ano anterior, a gente consegue estimar quanto é que eu tenho que ter guardado para garantir a solvência dentro do próximo ano. Tudo bem? É uma coisa importante a gente notar que, tá? Se a gente voltar aqui atrás, esse pedacinho daqui, ou seja, quanto eu espero gastar de indenização em média, que é 60 vezes 40, é igual a 2.400. E quanto é que eu estou recebendo de prêmio? 2.200. Então, repare que o que eu estou retendo de indenização daquilo que eu tenho que pagar é maior do que aquilo que eu estou recebendo de prêmio, certo? Isso indica o quê? Tá? É 2.200 aqui, tá, pessoal? Não é 2.000. Isso indica o quê? Que necessariamente, isso não indica, contudo, tá, que necessariamente os prêmios puros devem ser recalculados. Pode ter ocorrido, tá? Isso é possível acontecer, dos sinistros se concentrarem em importâncias seguradas com alta retenção, enquanto a retenção total da carteira é baixa, gerando um montante reduzido de prêmio puro retido. Então, veja lá, você tem várias categorias de risco, algumas que têm uma retenção maior, outras que têm uma retenção menor. Pode ser que a quantidade de sinistro que aconteceu foi onde estava a retenção maior, mesmo que a retenção da carteira como um todo seja baixa, tá? O que seria um infortúnio, por assim dizer, tá? Mas a escolha adequada de limite de retenção pode conduzir a situações mais favoráveis, tá? O que pode ter acontecido não é, eu tenho que aumentar meu carregamento de segurança teta porque isso aconteceu. Não, pode ser que o seu limite técnico não esteja ideal para aquela carteira, tá? É a ideia da gente, o que é que a gente pode tirar de interpretação daquela questão. E aí fazer um segundo exemplo, tá? Que é calcular quem seria a probabilidade de ruína no caso anterior, dado que a reserva inicial seja 1.300. A gente acabou de calcular que probabilidade de ruína de 1% implica em reserva de risco inicial de quanto? De 1.120,28. Então, se eu aumento a reserva de risco, o que é que vai acontecer com a probabilidade de ruína? Evidentemente que tem que cair, não é isso? Tenho mais dinheiro guardado, então consigo dar conta de mais oscilações.
Como é que eu calculo a probabilidade de ruína? Pela definição, tá? Lembrando que essa definição que a gente está usando é a mais simples. Na prática, é a probabilidade de ruína ao final do ano, não em cada pedacinho do ano. Lembre-se sempre disso, que tem essas duas definições. O que a gente está olhando é qual a chance dos sinistros retidos em um ano serem maior do que o que eu tenho guardado, mais o que eu vou receber de prêmio, tá? Como a gente está usando a aproximação normal, a gente faz o quê? Tira a média, divide pelo desvio padrão. Quando eu faço isso na minha variável aleatória, que estou aproximando pela normal, vira Z. E do outro lado a gente tem Mi mais o prêmio retido, tirando a média, que é quem? Lambda, esperança do X retido, isso é a esperança do S, a média do S, dividido pelo desvio padrão, que é quem? A raiz do lambda, esperança do X retido ao quadrado. Tá? E aí é só substituir esses valores. Olha, quem vai ser a probabilidade da gente? A probabilidade de ser maior que o 1000, agora eu estou dizendo que é 1.300. Prêmio retido a gente sabe que é 2.200. Menos a média lá, 60 vezes 40, né, que a gente sabe que dá 2.400. Tudo isso dividido pela raiz de 60 vezes 2.600. Eu estou ignorando as unidades monetárias aí que existem, tá? Tanto no numerador como no denominador, porque quando a gente fizer a divisão do dinheiro daqui de cima com o dinheiro daqui de baixo, eles vão se cancelar, tá? Isso vai virar o quê? A probabilidade do Z ser maior que 2,79. E aí você tem que ir lá numa tabela normal padrão ou usar algum software, olhar 2,79 e ver que a área aqui em cima é 0,26%. Então, olhem, um aumento de apenas cerca de um pouco menos, tá? Um aumento menor do que 180 unidades monetárias, tá? Que a gente teria que somar a outra reserva que a gente calculou, fez com que a taxa, a probabilidade de ruína fosse de 1% para 0,26, ou seja, uma diminuição bastante significativa, tá? Essa aula era até aqui, tá? Creio que a gente tenha coberto bem a parte de risco finito, tá? De ruína em tempo finito. Eu não vou, nessas videoaulas, pelo menos não, por enquanto, nesse corrente ano de 2019, abordar a parte de ruína em um período de tempo infinito. Mas quem tiver interesse de verificar, pode olhar no livro do Ferreira ou do Bowers, que eles tratam esse assunto bem direitinho, tudo bem? Ficamos por aqui, até um próximo vídeo.